Poderia dizer sobre a oferta do Evangelho a todos no calvinismo? Em primeiro lugar, eu diria que a oferta do Evangelho a todos no calvinismo nunca foi, não é e nem jamais será séria em termos lógicos. E vou deixar bem claro porque Calvino já deixou, né? Por que eu digo isso? Porque Deus, que não deseja salvar a todos, segundo o calvinismo, ele nunca desejou, ao oferecer aos réprobos, aos rejeitados desde a eternidade passada, um evangelho que jamais poderá ser aceito por eles, visto que esse chamado externo do evangelho, ele é desacompanhado do chamado interno e eficaz do Espírito Santo, ele está oferecendo, na verdade, um chamado ilusório ao arrependimento, enganando os não eleitos sobre a sua eficácia. Portanto, a oferta do Evangelho a todos no calvinismo não é uma oferta séria, me perdoe, mas ela não é. Deus ele chama a todos, mas não dá essa graça irresistível a todos. Então nem todos podem ser salvos. Então em que sentido ela é séria? Ela não é séria. Em segundo lugar, a oferta do Evangelho a todos no calvinismo não é coerente, porque ela soa como uma oferta de um placebo, ou seja, de um remédio falso, que um médico dá para um doente em estado terminal, por exemplo, num câncer. O médico administra ao paciente um remédio que não pode curá-lo, e assim que o doente morre, o médico ainda culpa o paciente pela sua morte. O Deus retratado no calvinismo, ele faz o mesmo, ele oferece aos réprobos um evangelho que não pode salvá-los, porque esse chamado externo não é acompanhado pelo chamado interno e eficaz do Espírito. E o que é pior, a culpa é do próprio pecador pela sua morte espiritual. Portanto, eu não tenho como ver esse chamado como sendo um chamado também coerente. Por fim, em terceiro lugar, a chamada externa universal do Evangelho no calvinismo é injusta, porque ela só é acompanhada pela chamada interna eficaz no caso dos incondicionalmente eleitos, mas não é acompanhada da chamada interna eficaz do Espírito no caso dos não eleitos. Mas apesar disso, Deus estranha e arbitrariamente irá responsabilizar os não eleitos por recusarem o convite do Evangelho que eles não poderiam aceitar de jeito nenhum, porque Deus não lhes deu a graça irresistível. Então, a oferta do Evangelho a todos no calvinismo é absolutamente injusta. E aí, o reverendo Tokachik disse outra coisa que eu acho espantosa. Olha o que ele disse. Ele citou o catecismo. A pergunta do catecismo: qual é o final de todo homem? O final de todo homem é glorificar a Deus. Não é glorificar a Deus. Se o final de todo homem fosse glorificar a Deus, ele chamaria todos pela chamada externa do Evangelho e daria a todos a graça irresistível, já que a chamada é incondicional. Então, quer dizer, Deus diz: olha, eu quero que você me glorifique. Senhor, mas por que o Senhor não me dá a graça irresistível? Isso é um mistério. Eu estou te chamando pelo Evangelho, você não pode ouvi-lo, como nós citamos agora Mateus, mas a culpa será sua e você irá para o inferno. Não faz sentido dizer que Deus, o fim de todo homem é glorificar a Deus. No calvinismo não faz o menor sentido. Me perdoe a sinceridade, tá? Muito bom, tem o comentário então do pastor Vailate. Agora a oportunidade volta ao reverendo Tokachik, que vai ter 3 minutos para elaborar a sua próxima pergunta, que será respondida pelo pastor Vailate. Reverendo Tokachik, 3 minutos, o irmão pode fazer a pergunta e, obviamente, se quiser fazer algum comentário só também, um breve ficar comentário. Acho que 2 coisas não ficaram claras, né? Em primeiro lugar,